Sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual da Sociedade Espírita Ramatiz, organização cristã espírita especializada em tratamentos espirituais fundamentados em Jesus, Kardec e Ramatiz. Por iniciativa da nossa presidente, senhora Cleia Gonçalves, a Sociedade Espírita Ramatiz continuará a veiculação de palestras virtuais através das redes sociais durante o período de suspensão dos tratamentos com o fechamento temporário e obrigatório da casa. Nossa casa está situada na Rua José Higino 176, na Tijuca, e nossa homepage é www.ramatiz.com.br. Acompanhem o nosso canal e divulguem nosso trabalho nas suas redes sociais. Se gostar da palestra, não se esqueça de deixar seu like, curtindo nosso vídeo. Convidamos todos a se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho de notificações para manterem-se atualizados sobre novas palestras. Em busca de maior segurança para todos, nossas atividades ainda seguem suspensas. Contamos com os irmãos que puderem ajudar com doações para que possamos manter nosso trabalho espiritual, social e custos de manutenção. Utilize as nossas contas oficiais abaixo e doe qualquer quantia. Fiquem bem e juntos venceremos. Obrigado. Sob a orientação dos guias espirituais de nossa casa, informamos que ao final da palestra virtual serão irradiados passes espirituais. Para que isso ocorra e você se beneficie dos passes, recomendamos que assista integralmente à palestra com a mente e o coração concentrados, de forma a estabelecer a sintonia e o ambiente adequados para o recebimento das vibrações dos passes doados pelos amigos espirituais. Ao seu lado, coloque um copo ou uma garrafa com água para que seja fluidificada com os bálsamos necessários. Graças a Deus, paz e serenidade em nossos corações. Meu nome é Wilce, médium e expositora da Sociedade Espírita Ramatiz. Hoje, a nossa mensagem está no livro Mensagens do Grande Coração, uma psicografia de América Paulielo Marques, e nos traz orientações e ensinamentos do nosso mestre Ramatiz. A metrópole do Grande Coração é um local adequado a espíritos que retornam à pátria espiritual, vibrando na mesma faixa da metrópole do Grande Coração. Ramatiz, assim como outros espíritos universalistas que buscam unir o Oriente e o Ocidente numa proposta de paz e luz, nela se fazem presentes. Nós vamos começar a nossa mensagem de hoje com um convite de Ramatiz. Ele nos diz o seguinte: venho concitar-vos a que vos arvoreis patronos do vosso próprio progresso espiritual. Não esperei que ele vos venha de fora. Se em vós não credes, quem o fará por vós? E esse convite de Ramatiz me trouxe à lembrança uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 18, que vai nos contar o seguinte: quando Jesus se aproximava de Jericó, grande multidão o acompanhava. Um cego que ali ficava pedindo esmola ouviu essa multidão e perguntou: o que se passa? Responderam para ele: Jesus Nazareno está passando. O cego então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. O povo então dizia para ele: cale a sua boca, mas ele gritava cada vez mais. Jesus então perguntou: o que se passa? E eles responderam que o cego estava pedindo a ele alguma coisa. Traga-o até mim, disse Jesus. Quando o cego aproximou-se do mestre, ele perguntou: que queres que eu faça?
E o cego respondeu: Senhor, que eu veja. Jesus então disse para ele: Vê, a tua fé te curou. Para que nós possamos seguir esse passo do cego de Jericó, faz-se necessário que nós tenhamos orientações, que nós tenhamos instrumentos para tal. Ramatiz nos diz que quando nós começamos a adentrar nessa busca da realidade espiritual, percebemos 3 zonas da consciência, que são o subconsciente, o consciente e o superconsciente. O subconsciente representando o nosso passado, o nosso ontem, o não querer enxergar. O consciente representando o nosso presente, o nosso hoje, o querendo enxergar. E o superconsciente representando o nosso futuro, o nosso amanhã, já enxergando. Na zona do subconsciente, nós vamos encontrar, geralmente, a nossa zona de culpa, a nossa zona do medo, aquela zona que procura impedir a nossa utilização do nosso presente, a nossa zona do aprendizado, a nossa zona da busca de realizações, a busca de podermos vivenciar situações de desafios e soluções para a conquista do superconsciente, que é justamente a nossa zona de conquista. É como se fosse, por exemplo, nós vivenciando um iceberg. Se repararmos bem, a nossa zona do subconsciente é muito maior. E o que acontece com isso? Quando nós percebemos que temos condições de vivenciar essas 3 zonas, uma forte carga de emoção como que nos prende à zona do subconsciente. E ele então nos traz um convite. Ele nos diz que, em primeiro lugar, é preciso não cultivar o passado, não vivenciar a culpa, não alimentá-la, não tirarmos de nós a capacidade de renovação, vivenciarmos o remorso que corrói, em vez de vivenciarmos o arrependimento que edifica, que nos faz crescer. Quando conseguimos realmente trabalhar essa situação de cultivo do passado, o que acontece? Nós começamos a fazer o necessário, que é justamente valorizar o presente, valorizar cada dia que nasce, valorizar o nosso novo processo reencarnatório. E aí, o que teremos como consequência? Em função disso, iremos verificar que o eixo da nossa alma é a fé. E que quando conseguimos vivenciar essa possibilidade de aí permanecermos, emitimos vibrações. E essas vibrações irão permitir que nós atraiamos aquilo que nos seja útil e possamos impedir que aquilo que possa nos causar problema na nossa caminhada seja justamente evitado, seja justamente afastado, trazendo como consequência a esperança. A esperança é a saúde da alma, é a alegria que vivenciamos quando nos damos a possibilidade de utilizarmos tudo aquilo que trouxemos nesse processo reencarnatório no nosso dia a dia, em cada momento que surge, em cada situação que nós iremos vivenciar. Valorizando a família, valorizando o trabalho, valorizando até os desafios e as soluções que nós necessitaremos vivenciar. De que maneira, nos diz Ramatiz? E ele recomenda-se desenvolver a capacidade de viver de acordo
com as recomendações evangélicas, trazendo luz para o nosso lar, procurando caminhar no diapasão do Mestre Jesus, procurando construir a nossa casa sobre a rocha, onde, quando surgirem as tempestades e os vendavais, elas aguentem firme nesse nosso processo, nessa nossa caminhada. E ele nos diz que sempre o presente, o consciente, chama o passado, o subconsciente, para que ele se integre ao futuro. Não é algo do qual nós podemos fugir. É uma realidade que acontece com todos nós. Realidade essa que, vamos dizer, permitirá que nós entendamos que presente, passado e futuro não são estanques. São, como dizermos, o fio do nosso colar, que estão sendo sempre unidos para que cada pérola que nós coloquemos nesse colar possa atingir o objetivo que nós nos predispusemos a realizar na pátria espiritual. E aí nós vamos entender o porquê ele dizer que só quem alimenta a força do superconsciente com uma fé inabalável no futuro de paz que está construindo com suas ações do presente é capaz de recordar com proveito. É capaz de aproveitar essas 3 zonas da consciência no nível tal que elas funcionem como se fosse algo unido, como se fosse algo que permanece em nós, trazendo a possibilidade de cada vez mais nos certificarmos de que realmente fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança, determinados à perfeição, mesmo que nem sempre consigamos caminhar para a frente e para o alto, aquelas falhas que emitirmos no nosso caminho servirão de um aprendizado constante. E ele nos diz que dessa maneira nós vamos sublimar e seguindo com muito amor que tudo transforma e nutre de paz o nosso coração. Nós realmente precisamos de amor. Paulo já nos dizia: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. O amor é a base da vida. Quando falamos na necessidade de seguirmos o diapasão do Mestre Jesus, a maior nota, a nota mais sublime, mais harmônica que nós possamos encontrar, é justamente aquela onde ele nos diz: amai-vos como eu vos amei. E dentro desse sentimento de amor, dentro dessa sublimação que é justamente a transformação por amor, nós vamos realmente nos conscientizar daquilo que Ramatiz nos diz: não negueis vossa participação na grandiosidade do conjunto universal por uma falsa noção de humildade. O que seria essa falsa noção de humildade? É aquilo que o Mestre Jesus nos falava: ó homens de pouca fé, a tua fé te curou, disse ele para o cego. Sois deuses, tudo isso que eu faço e muito mais podereis fazer. É isso que realmente nos tira daquela falsa noção de humildade que diz: não posso, vou deixar para amanhã, fulano é que pode, isso é para ele, não é para mim. Porque realmente, dentro de nós, a vontade que temos,
A certeza que temos é de podermos vivenciar a fé que irá fazer com que nós percebamos, que nós enxerguemos o mundo, tirando dele todo o proveito que nós possamos retirar. Desenvolver o superconsciente, nos diz Ramatiz, é habituar-se a recolher a água que jorra da fonte divina da sabedoria. E ao ver essa mensagem de Ramatiz, eu me lembrei de um conto dos irmãos Grimm. O conto que eles intitularam de João e Maria e nos relata a história de dois irmãos. De dois irmãos que, ao perceberem que iriam ser abandonados na floresta pelos seus pais, verificaram que precisavam buscar meios de sobrevivência. Mas, ao encontrarem a solução para esses meios de sobrevivência, perceberam também que nem todas elas trariam aquilo que eles gostariam de encontrar. O que fazer, então? O que vamos fazer? Vamos explorar o mundo. E nessa exploração, o que encontraram eles? A Casa dos Doces. Aquela casa maravilhosa, onde eles tinham guloseimas ilimitadas, mas também tinha a bruxa má. E eles, gulosos, não perceberam que precisavam ter um limite em relação àquilo que buscavam. E aí os dias iam passando e eles se sentiam cada vez mais perdidos até que se conscientizaram que precisavam unir-se e dessa maneira trazerem ajuda para os dois. E foi o que fizeram. Conseguiram sair da casa e encontrar a sua casa, a morada do Pai, onde eles não seriam abandonados. Ramatiz nos diz que nós somos como flores, cujas pétalas, de construção diferente, não podem apresentar o mesmo colorido. O que será que ele quer passar para nós isso? O respeito. O respeito a nós, o respeito ao próximo. A benevolência, a indulgência, a procura de perdoarmos as ofensas que possamos receber, as dificuldades que poderemos encontrar no nosso dia a dia, sempre verificando que a nossa senda é aquela missão que permitirá que vivenciemos o amor incondicional, o amor generoso, o amor que nos traz a serenidade e a paz. E aí nós podemos questionar, mas eu preciso de uma chance? E como ter essa chance? Em cada dia que nasce, essas chances surgem. Quer seja no admirar o processo de uma flor que está brotando, quer seja no admirar o sorriso de uma criança ou a chuva que cai, às vezes até as nuvens negras que se fazem presente. É admirar e agradecer por cada momento que esse dia que nasce novo pode trazer. Há uma canção que diz o seguinte: mesmo que o dia chegue trazendo nuvens negras, escale um monte da certeza, porque aquilo que hoje pode parecer tão difícil, amanhã será conquista. Vivenciando consciente o nosso tempo presente, permitindo que o subconsciente traga para nós a possibilidade de vivenciarmos experiências que nos ajudarão a vencer aquilo que ontem possa ter sido o nosso medo, a nossa vivência de culpa, nós podemos vivenciar o topo do iceberg. Nós podemos vivenciar aquilo que representará a condição de vermos, porque a nossa fé nos curou. Muita paz, obrigado, com meu carinho, com meu amor
Desejo a todos vocês um beijo no coração. Que assim seja. A partir de agora, concentre-se no nosso salão de tratamentos e leve sua mente até lá. Feche seus olhos, respire calmamente. Procure relaxar e mantenha a mentalização do salão. Entre em prece. Sinta-se em paz e de forma receptiva. Neste momento, as energias irradiadas pelos amigos espirituais envolvem você em ótimas vibrações de paz, de luz, de saúde e de vitalidade. A luz jorrada sobre você te traz serenidade e harmonia. Peça à espiritualidade que fluidifique sua água com medicamentos e energias balsâmicas mais necessários. Tenha a certeza de que você foi beneficiado ou beneficiada. Agora abra seus olhos. Respire fundo e calmamente beba sua água, absorvendo os fluidos nela contidos. Procure manter bons pensamentos e sentimentos ao longo de seus dias. Agradeça aos amigos espirituais por estas bênçãos de luz. Gratidão pela sua atenção. Acompanhem o nosso canal e divulguem nosso trabalho em suas redes sociais. Muita luz e até a nossa próxima palestra.